Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor, nessa noite, possa abençoar a cada um de nós. E dar uma palavra para vocês agora, nesse momento, onde nós começaremos o culto. Isaías, capítulo 35. Ele diz assim: o deserto e a terra sedenta se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá, como o narciso, florescerá abundantemente, e também exultará de júbilo, e romperá em cânticos. Dar-se-lhe-á a glória do Líbano, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a majestade do vosso Deus, do nosso Deus. Então, fortalecei as mãos fracas, e firmai os joelhos trementes, e dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Com vingança ele virá, sim, com a recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se desimpedirão, então o coxo saltarão como servo, e a língua dos surdos cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a miragem tornar-se-á em lago, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam chacais, haverá erva com canas de juncos. E ali haverá uma estrada, o caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele, nem se achará nele, mas somente os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com júbilo, aleluia, com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Essa é a palavra que nós temos nessa noite, meu irmão, que nós começaremos esse culto. Se você crê aí no seu lugar, que Deus tirará todas as dores, todas as dificuldades, que Deus exterminará, creia nisso, porque o Senhor está aqui, o Senhor está aí onde você está. Não importa o lugar onde você está, mas Deus está aí neste lugar, aleluia. E nós vamos declarar isso, meu irmão, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, é o Deus que faz todas as possibilidades. Por isso nós vamos clamar isso, mas primeiramente nós vamos orar. Vamos orar nesse momento. Deus, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa nos visitar e nos trazer algo diferente, que nós não possamos sair e receber esse culto de uma forma normal, mas de uma forma diferente, na qual o Senhor a cada dia nos transforma e nos faz melhores, mais do que vencedores. Por isso, Senhor, nós te clamamos nessa noite, clamamos em nome de Jesus, para que o Senhor venha em nós, venha sobre nós, venha sobre esta cidade, venha sobre esta nação, porque nós cremos e profetizamos que nós estamos aqui, porque o Senhor está aqui, e em nome de Jesus, o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, e nós te adoramos e exaltamos em nome de Jesus, aleluia. Nós vamos declarar isso, o Deus do impossível, aleluia. Oh Senhor, Tu estás aqui, Senhor, Deus do impossível. Vamos declarar, creia nisso. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só,
E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Oh, nós cremos. O Deus do impossível. Oh, vamos declarar isso com fé, querido. Vencedores, e essa alegria que o Senhor traz sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh Senhor, o novo de Deus, ele chega a cada momento em nossas vidas, e nós acreditamos nisso, porque o Senhor derramou o Espírito Santo sobre nós, e a cada dia ele vem renovar as nossas forças, e o novo de Deus, ele está aí, e ele está chegando para você também, meu irmão, minha irmã. Vamos crer nisso, e nós vamos declarar que o novo de Deus, ele já chegou em nossas vidas. Aleluia. Esperam por ti.
preparou para nós. Pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Se você crê, Ele ainda chega para você. Oh, vamos declarar isso mais uma vez. Aleluia, aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. Que Deus, Ele preparou, você ainda não viu, mas verá. Para nós, família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Se cumprirão. Creia. Te seguirão. E o que passou, novo de Deus. Nós profetizamos isso para você. E o O novo de Deus chegou. novo chegou. Novo de Deus chegou Para sua vida. novo de Deus chegou. Novo de Deus chegou. Novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou nessa noite. O novo de Deus chegou nessa noite. Creia, querido, creia. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Creia, pela fé. Creia nessa noite. Não é o novo do mundo, é o novo de Deus para a sua vida. E Deus traz algo sobrenatural na sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Oh, o novo de Deus chegou. Nós cremos nisso, Senhor. Oh, Senhor, nós cremos nisso nessa noite. O novo de Deus chegou. Declare com fé. Um novo de Deus chegou para sua vida, creia. Um novo de Deus chegou. Nós profetizamos para essa cidade. Um novo de Deus chegou. Nós
você creia nessa noite que o novo de Deus já chegou na sua vida. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, estamos aqui nesta noite mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos meditar num texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51, onde Jesus faz a sua grande jornada a caminho de Jerusalém. Certamente essa palavra te trará uma visão do compromisso de alguns discípulos com a caminhada que Jesus estava propondo. Eu profetizo que nesta noite você receba muito de Deus e que, sobretudo, você preste atenção naquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Vamos então ler o texto que está em Lucas capítulo 9, versículo 51. Diz assim: aproximando-se o tempo em que Jesus seria elevado aos céus, partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse: deixa que os mortos sepultem seus mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me daqueles que estão na minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus, nós queremos louvar o seu nome e te agradecer, porque neste momento, Senhor, sentimos a tua presença. Sabemos que o Senhor tem trabalhado, Senhor, a cada domingo, a cada terça-feira, a cada dia o Senhor tem trazido revelações ao nosso coração. E neste momento nós queremos receber a instrução, nós queremos receber a sabedoria, nós queremos, ó Deus, ser instruídos para sermos discípulos e discípulas que honrem, que glorifiquem o seu nome. Nós neste momento te pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando nós lemos a história, o Evangelho de Lucas, ele faz menção de uma grande narrativa que começa no capítulo 9, quando Jesus escolhe seus discípulos, e termina no capítulo 19, versículo 28. É o que nós compreendemos como a grande jornada a caminho de Jerusalém. E Jesus faz dessa jornada um caminho também que poderíamos classificar como a escola do discipulado. É onde Jesus se relaciona com seus discípulos e mostra, não apenas através de suas palavras e sermões, mas também através da prática, como seria viver o discipulado ou caminhar com Jesus de uma forma íntegra e verdadeira. Primeiro, no versículo 51, nós percebemos que Jesus, ele percebe que os seus dias estão chegando ao fim. Nasceu, cresceu, se desenvolveu, se tornou adulto, foi batizado, o céu se rasgou, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Ele é depois tentado pelo demônio, ele vence.
Depois ele entra na sinagoga, ele abre onde está o texto que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação aos cativos, abrir os olhos aos cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, Jesus então fala da sua missão e todos começam a reconhecer os frutos do seu ministério. Jesus então caminha com os seus discípulos, mas chega um momento em que ele sente que os seus dias estão chegando ao fim e ele precisa subir a Jerusalém. E lá em Mateus capítulo 18 nós percebemos que quando Pedro, num diálogo entre Jesus e os discípulos, quando Jesus pergunta para os discípulos: quem diz as pessoas que eu sou? Os discípulos começam a dizer: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas que voltou. Mas Jesus, olhando para seus discípulos, pergunta: mas e vocês que caminham comigo? E vocês que são próximos? E vocês que estão todos os dias olhando o que está acontecendo? O que vocês pensam de mim? E então Pedro, naquele momento, tomando a palavra, cheio do Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: muito bem, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, o que você recebeu foi uma revelação dos céus, não foi da carne nem do sangue. E eu também digo: tu és Pedro, sobre esta pedra de que eu sou o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no contexto do Evangelho de Mateus, é um paralelo aqui com o texto em que lemos. Jesus então diz: é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue às autoridades. E o mesmo Pedro que havia declarado: tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo, vai dizer: não, Senhor, tenha piedade de ti. Porque Pedro sabia que subir a Jerusalém significava confrontar os poderes das autoridades de Roma. Mas Jesus, ele veio a este mundo com uma missão. Jesus sabia exatamente quem ele era. Ele era o Salvador do mundo. Ele era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele sabia que precisava subir a Jerusalém. E ele aproveita então esses 10 capítulos para ensinar aos seus discípulos os princípios que nos dariam condições de continuarmos fazendo a sua vontade, mesmo depois da sua morte e da sua ressurreição. É interessante que na subida para Jerusalém, nós agora percebemos 3 pessoas, e essas 3 pessoas nós podemos classificar como 3 candidatos ao discipulado. Mas eu não estou falando daqueles discípulos a quem Jesus conversou, orientou e deixou nas vilas. Eu estou falando de um nível mais profundo. Eu estou falando de pessoas que, quando viram Jesus subindo para Jerusalém, quiseram segui-lo, quiseram caminhar na mesma direção. E Jesus sabia que naquele momento específico não era um discipulado nível 1,
mas era um discipulado profundamente comprometido com a sua missão. Então, naquele momento, Jesus vai colocar a questão num alto nível de responsabilidade. Os 3 candidatos ao discipulado naquele momento se apresentam. E o primeiro diz assim, o texto diz assim no versículo 57, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. É interessante, queridos irmãos e irmãs, que muitas das vezes nós não nos percebemos, não nos avaliamos, não fazemos uma reflexão a respeito daquilo que estamos dizendo. Aquele homem não pensou no preço, no custo, no que ele haveria de abrir mão para subir com Jesus para Jerusalém. Ele representa um grupo de pessoas que muitas vezes dizem, Senhor, o Senhor tem meu coração, o Senhor tem a minha vida, eu vou me dedicar ao Senhor de todo o meu coração, eu quero me comprometer contigo, eu vou contigo para onde tu fores. E então Jesus, olhando para aquela pessoa e compreendendo o momento em que ele viveria ao chegar em Jerusalém, ele diz, olha, rapaz, eu preciso te dizer uma coisa. As raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, neste momento, não tem onde reclinar a cabeça. Eu estou subindo para Jerusalém. Eu tenho uma missão em Jerusalém. E eu não posso te oferecer absolutamente nada. Você está dizendo que quer me seguir. E eu até gostaria que você me seguisse neste nível de responsabilidade. Mas acontece que nada posso te oferecer neste momento. As aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, suas tocas, mas eu não tenho nada para te oferecer. E neste momento cabe uma pergunta: qual é o seu nível de envolvimento, de relacionamento? Qual é o seu desejo de seguir a Jesus? Porque na verdade Jesus não estava exigindo nada, sequer fez o convite. Ele só estava passando, mas alguém se empolgou. Se empolgou e não calculou o preço, o custo. Ele apenas se sentiu atraído em seguir aquele que ele admirava, que ele queria estar próximo. Este é o primeiro nível, meus irmãos e minhas irmãs. É quando nós decidimos a seguir a Jesus, mas não fazemos o cálculo. Quando nós decidimos a seguir a Jesus, nós precisamos abrir mão de alguns interesses particulares. Quando nós resolvemos seguir a Jesus de todo o nosso coração neste nível, é necessário entregar toda a nossa vida. É necessário estar disposto a viver
no lugar onde Ele vai nos levar. E se não estamos dispostos a isso, precisamos reconhecer que em alguns níveis nós não poderemos transitar. O segundo candidato a discípulo é interessante, porque ele não se apresenta, ele é chamado. E veja que interessante. A outro, versículo 59, disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. É interessante porque, se Jesus está subindo para Jerusalém, e se o pai estivesse doente, esta pessoa não poderia dizer: eu quero te seguir sim, mas eu preciso me despedir do meu pai primeiro. Na verdade, o pai não estava doente, muito menos morrendo. Porque quando nós fazemos uma leitura apressada do texto, parece que o pai estava na UTI. Parece que o pai estava morrendo, dando os últimos suspiros. Quando na verdade não era isso. Senão ele não estaria ali no caminho. O que ele está dizendo para Jesus é: sim, mestre, um dia eu desejo te seguir. Sim, mestre, um dia eu desejo me entregar. Sim, mestre, um dia eu desejo viver a minha vida totalmente voltada para a realização da vontade de Deus. E Jesus olha para ele e diz assim: eu não posso esperar. Eu estou na subida para Jerusalém. Eu tenho uma missão. É urgente. Então faz o seguinte: fique onde você está. Ou se não, deixe que os mortos sepultem os mortos. Seu pai um dia vai morrer. E quando ele morrer, os mortos sepultarão os mortos. Porque hoje nós sabemos que quem não tem Jesus está morto. E quem não tem Jesus não tem a vida. Mas o que está acontecendo é mais que isso. Jesus está gerando uma crise. Jesus está confrontando aquela pessoa. Jesus está dizendo: olha, o que você está dizendo não é correto. Na verdade, você não quer seguir. Na verdade, você não quer subir. Na verdade, você está querendo fazer média. Na verdade, você está querendo dizer às pessoas quais são as suas intenções, quando na verdade a intenção do seu coração é permanecer onde você está. Mas eu vou te falar uma coisa, rapaz. Fique por aqui mesmo e pregue o reino de Deus. Porque se Jesus o chamou, é porque Jesus via nele potencial para se tornar
um grande discípulo. Existem pessoas que são chamadas, existem pessoas que são e têm todas as condições para se tornar um grande discípulo, um grande discipulador, um grande pastor, mas não se tornará. Não porque Deus não o chamou, mas porque o seu coração não está totalmente nele. O nível de responsabilidade, quando Jesus sobe para Jerusalém, é diferente do nível de responsabilidade de quando ele está na Galileia, ensinando, se relacionando. Para subir a Jerusalém, é necessário ter clareza da missão. E o terceiro caso, primeiro nós já vimos o primeiro. O primeiro é aquela pessoa apressada, que não calcula, que se empolga, que diz: eu quero te seguir. E para ele Jesus diz: olha, eu não posso te oferecer nada. Se você quer me seguir mesmo, saiba, os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Para o segundo, é Jesus que chama. Jesus diz: vem, siga-me. Ele diz: te seguirei, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Ou seja, é aquele grupo que diz: um dia eu vou te servir do jeito que o Senhor merece. E Jesus diz para ele: não, ou é agora ou nunca mais. Você sobe comigo para Jerusalém e deixa que os mortos sepultem os mortos. Ou você fica. E se você ficar, não tem problema. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de missão. Fica aí, fica nesse nível aí, e anuncia o reino de Deus. Que coisa tremenda, né, meus irmãos? Que coisa tremenda, né, minhas irmãs? Jesus respeita até o nível em que nós queremos ficar. Porque não se trata de salvação, se trata de missão, de chamado. E Jesus o havia chamado. O terceiro se parece com o segundo, mas é muito diferente. O terceiro, ele diz assim: a outro disse, ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Aqui está um primogênito. Aqui está alguém que no Novo Testamento e na teologia, na história do Novo Testamento e da cultura que influencia o Novo Testamento, da cultura judaica, é alguém que estava sendo preparado para ser um pater família. Alguém que não tinha responsabilidade apenas consigo mesmo, mas o seu pai era chefe de um clã. E como é que nós sabemos disso? Pelas características. Ele sabe que ele é o primogênito e alguém precisa dar sequência. E não na sua própria casa, mas um pater família era alguém que tinha responsabilidade com a sua casa e com um conjunto de outras famílias.
ele era mais do que um primogênito, ele era um pater familia. E essa pessoa então está olhando para Jesus, mas ele precisa voltar, ele precisa pedir permissão para o seu pai. E nós estamos falando de alguém riquíssimo. Nós estamos falando de alguém que tem posição social, nós estamos falando de alguém que tem relevância social, nós estamos falando de alguém que tem peso quando fala alguma coisa. E essa pessoa diz: eu te seguirei. Mas me permita fazer uma coisa. Deixa eu ir lá falar com meu pai. Deixa eu me despedir dos da minha família, ou seja, daqueles que estão alocados em outras casas e dos primogênitos que compõem cada uma destas casas. E Jesus, olhando para ele, sabendo quem ele é, diz: você não vai voltar. Preste atenção numa coisa, rapaz. Eu sei quem você é. Se você for lá e falar com seu pai, você não vai voltar. Eu sei quem você é. Eu sei das suas responsabilidades. E para abrir mão de tudo isso, você vai ter que renegar a sua posição social. Você vai ter que abrir mão de substituir o seu pai e de ser o líder de toda aquela gente. Eu sei quem você é, você não vai voltar. Mas eu quero te falar uma coisa, eu quero te responder. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Agora eu vou colocar uma questão, irmãos e irmãs. Parece que Jesus foi duro com o primeiro? Não. Ele só disse: olha, você está empolgado, mas você ainda não fez o cálculo do que de fato significa subir comigo para Jerusalém. O segundo, Jesus diz assim: eu te chamei, não foi você que se ofereceu, mas você está dizendo não. Você está dizendo que um dia, e eu não tenho tempo para te esperar, eu estou subindo para Jerusalém, então fique onde você está e pregue o reino de Deus. Fique no nível que você está. Mas para o terceiro, Jesus diz: não há nada que te impede, porque você meteu a mão no arado, você está com muito desejo de subir comigo, mas dentro de você há uma luta entre abrir mão dos privilégios, abrir mão do seu nome, do seu sobrenome, da sua posição social. Você tem que pedir para o seu pai para me seguir. Você não vai voltar, porque o seu pai vai dizer: cara, você está louco? Eu te preparei, eu organizei as coisas em volta do seu nome, você está preparado, você vai assumir o meu lugar.
Como que você vai subir atrás de um homem itinerante para confrontar Roma? Você não vai. Pai, eu vou. Você não vai, meu filho. Eu te preparei. Você fez as melhores escolas. Você está preparado, você é reconhecido, você vai assumir o meu lugar, você vai ser o pater família. Você não vai. Jesus estava dizendo para ele: se você precisa da autorização do seu pai, eu só preciso te dizer o seguinte: a conversa termina aqui porque quem coloca a mão no arado tem que olhar sempre para frente. O arado era uma peça, uma máquina, mas também uma ferramenta, que naquela época você tinha que revolver a terra. Então você pegava o arado e tinha que olhar para frente para não errar, senão você iria desperdiçar as sementes do reino, ou as sementes que você ia lançar. Se aquele que estava conduzindo o arado olhasse para trás ou se distraísse, o arado saía do caminho. Jesus está dizendo: quem põe a mão no arado só olha para frente. Se você colocou a mão no arado, quis fazer, mas olhou para trás, você não é apto para o reino de Deus. E aqui está um terceiro grupo. Existe um grupo que não quer abrir mão de nada para seguir a Jesus. Não quer abrir mão da sua cidade, não quer abrir mão da sua posição social, não quer abrir mão do seu nome, do seu sobrenome. Bota a mão no arado, mas olha para trás. É interessante, queridos, eu quero terminar com isso. Jesus não chamou, Ele se ofereceu. O primeiro Jesus não chama, Ele se apresenta. O segundo Jesus chama, mas Ele quer ficar no mesmo nível. Ele diz um dia. E o terceiro está com seu coração queimando, mas as questões que envolvem a sua vida pessoal, social, é muito forte. E Jesus diz: você colocou a mão no arado, meu amigo. Você vai ter que viver com essa frustração. Eu quero dizer uma coisa para terminar esta mensagem. Nós aqui não estamos falando de salvação. Nós estamos falando de posição. Mas não uma posição de privilégios, uma posição de fazer aquilo que precisa ser feito sem olhar para trás. Um pastor, um discípulo de Jesus, ele faz o que precisa ser feito. Um discípulo de Jesus faz o que precisa ser feito e não olha para trás. Um discípulo de Jesus mira no seu mestre e segue o seu caminho. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de uma posição, de uma inclinação no coração, onde fazer a vontade do mestre é a nossa maior riqueza, é o nosso maior privilégio, é o nosso maior desejo. Que nesta noite
você avalie a sua posição diante do Senhor. Que você não seja como o primeiro, empolgado e simplesmente empolgado. Que você não seja como o segundo, te seguirei, mas não agora. Para ficar no mesmo nível. E que você não seja como o terceiro, que diz que quer, mas você também quer um monte de outras coisas. Então fique na posição em que você está, porque quem mete a mão no arado não volta mais atrás. Quem mete a mão no arado vai viver com uma frustração permanente. Quem mete a mão no arado e olha para trás não consegue fazer o seu trabalho. Nesta noite é uma noite de reflexão. Onde você deseja estar, em que nível você deve permanecer e qual é o chamado de Jesus para a sua vida. Você quer ir? Ou você não sabe? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Deus está te chamando para se colocar na presença dEle, ouvir a sua voz e discernir o que Ele deseja para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua vida ministerial. Deus nesta noite está trazendo um divisor de águas. Você precisa dizer para Jesus, com sinceridade, porque Ele te conhece. Jesus olha para o seu discurso e sabe exatamente o que você está tentando falar. E conhece plenamente o que você deveria falar. Menos discurso. Nós precisamos discernir e abraçar. Ele não exige nada. Mas se você quer crescer, se você quer subir de nível, você precisa ouvir exclusivamente a palavra que sai da boca de Jesus. Jesus te chama. Jesus te sustenta, Jesus te mantém. 1000 cai de um lado, 10.000 cai de outro, você não será atingido. Ele cuida de você, mas hoje Ele te chama. Se você quer servir, ouça os conselhos dEle para a sua vida. Eu tenho certeza que hoje é tempo de conversão. Não que você não tenha aceitado a Jesus, mas é noite de conversão para ter clareza do tempo, do chamado e da visão que Ele tem a seu respeito. Deus te abençoe. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor tem nos chamado e sabemos que temos um tempo de vida e ele passa muito depressa. Queremos, Senhor, viver em santidade, queremos viver de forma coerente, queremos viver, ó Deus, seguindo os seus passos, ouvindo a sua voz, e queremos, ó Deus, crescer. E neste tempo, Senhor, que estamos vivendo, um tempo de pandemia, um tempo com muitas dificuldades, o Senhor tem provado os corações e o Senhor tem reconhecido neles o interesse, o desejo, e o Senhor pode falar. Fale agora com os teus filhos, que os teus filhos cresçam, que os teus filhos nesta noite tomem uma posição,
Que os seus filhos e suas filhas nesta noite possam dizer: eu estou neste momento numa posição de discernir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Abençoe, Senhor, essa pessoa que está em casa. Abençoe essa pessoa que está no carro. Abençoe esta pessoa que, após esta mensagem, vai para o seu quarto, vai orar, vai dobrar os seus joelhos, vai perguntar: Senhor, o que tu queres de mim? Abençoe esta pessoa. E que haja, meu Deus, um milagre, que haja transformação, que haja um renovo do Espírito na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nós queremos agradecer por este momento, por esta oportunidade. No primeiro domingo nós teremos a Santa Ceia e também teremos um teatro, que é um teatro muito importante, porque de uma maneira artística, esta pessoa vai falar da realidade do mundo espiritual, da batalha que existe. Vai ser uma noite assim de conversão, uma noite para as mães trazerem os filhos adolescentes. Não apenas uma noite, porque ele vai fazer às 9 horas e às 19 horas. Vai ser então um dia para você trazer o seu filho. Você que é ligado à oração, à intercessão, venha. Vai ser um momento assim tremendo. Você vai aproveitar este momento do teatro, porque ele é evangelístico, mas ele também tem esse propósito de ampliar a nossa visão espiritual a respeito do que acontece nas regiões celestiais. Vai ser forte. Vai ser uma manhã e uma noite de conversão. Você vai ser impactado, você precisa se inscrever para este culto já. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus vai trazer muitas pessoas neste primeiro domingo. Primeiro porque é ceia. Depois, porque nós teremos esse trabalho muito específico. Vai ser forte. Você vai sair daqui pensando em tudo aquilo que está acontecendo e muitas vezes seus olhos não podem ver. Então marque esta data, primeiro domingo de outubro, no culto de Santa Ceia, às 9 horas da manhã, às 19 horas, Deus vai impactar a sua vida, impactar a sua família. Também vamos transmitir esse culto para as pessoas que não podem vir à igreja. Nós também, queridos irmãos, estamos pedindo a vocês que continuem entregando os seus dízimos, continuem entregando as suas ofertas. O nosso piso para o primeiro andar já foi comprado, pessoas já estão embolsando, e nós não voltaremos ainda, enquanto Deus não falar para voltar, enquanto não houvermos condições de voltar, mas o nosso prédio está ficando pronto por dentro, para a glória de Deus. Haverá um tempo oportuno, e nós não vamos parar na pandemia, porque nós não acreditamos que a pandemia vai permanecer para sempre. Então nós estamos trabalhando, porque ela vai terminar, e quando ela terminar, nós teremos uma estrutura ainda melhor. Continue contribuindo, continue entregando o seu dízimo, continue entregando a sua oferta, continue semeando em terra boa. Porque se estamos aqui há 114 anos, é porque o Senhor tem nos sustentado. Que Deus abençoe a sua vida financeira. Entregue o seu dízimo, devolva o seu dízimo. Abençoe, entregue a sua oferta para a obra. Nós estamos trabalhando incansavelmente. E Deus vai fazer frutificar,
porque Três Rios certamente vai viver dias muito melhores, e a Igreja Metodista vai fazer parte disso, junto com outras igrejas. A Igreja Metodista vai fazer parte deste grande mover, deste grande avivamento, deste grande movimento do Espírito nesta cidade, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Receba a bênção do Senhor. Que o amor do Deus Pai, o Todo-Poderoso, a redenção que há em Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre sua vida, permaneça para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma boa noite, em nome de Jesus.